Apocalipse, capítulo 175, estudando as profecias. Bom, ou será que a gente pensa, ou a gente acha que há alguma religião perfeita nesse mundo? Numa humanidade imperfeita. Bom, então esta igreja mundana mundial é a Babilônia, que nós já falamos várias vezes aqui, mas nunca é demais repetir, porque a gente está acrescentando outros pormenores. Ela está caindo. É a parte podre de toda a religião. Sua queda é uma queda espiritual, também uma queda moral e material. Disse que o nosso parecer sobre a queda moral e a penúria espiritual das igrejas não era correto em presença dos grandes reavivamentos, como aconteceu, e a história o demonstra no ano de 1857, que nós já falamos aqui várias vezes. Mas, infelizmente, no ramo protestante, o testemunho dos principais jornais congregacionais e batistas, principalmente lá da cidade de Boston, nos Estados Unidos, corrige essa impressão. O chamado jornal Congregacionalista, de novembro de 1858, escrevia, abre aspas, o reavivamento da piedade que o sentimento religioso genuíno de nossas igrejas não é de tal ordem que em sua mera existência se possa inferir confiadamente seus frutos práticos e legítimos. Devia, por exemplo, ter-se como certo que, depois de uma tal chuva de graças, os tesouros das nossas sociedades e beneficências se encheriam, como sucede depois de uma abundante chuva, que os rios se avolumam dentro dos seus leitos. Mas os membros das nossas sociedades religiosas deploram o afrouxamento de simpatia, a diminuição do auxílio às igrejas protestantes. Fecha aspas. Bom, isto tudo nos Estados Unidos da América do Norte, que é, como nós já falamos aqui, a besta de duas pontas. A união do Estado com a igreja. Essas são as duas pontas. E por que era besta? Porque era a imagem daquela besta começou lá em Roma. A outra ilustração, mais triste, da mesma verdade geral, comenta esse mesmo jornal congregacionalista. Abre aspas. Houve uma lamentável dissensão de igrejas tão espalhada como a que prevalece no presente. E é mencionado o triste fato de que este pecado infecta as próprias igrejas, por mais largamente participam do último reavivamento em 1858. E se acrescenta ainda o fato, ainda mais triste, de que estas alienações datam a sua origem, em muitos casos, justamente no meio daquela cena de despertamento, de reavivamento espiritual. Um simples relance para o seminário da nossa própria denominação provará que o mal não se limita apenas aos batistas. Nossas próprias colunas congregacionais talvez nunca tenham registrado tão humilhante relato de contendas, litígios eclesiásticos como durante os últimos poucos meses. Fecha aspas. Mas vamos avançando sempre dentro da história, porque não há Apocalipse sem história. Quem não se aprofunda na história não vai entender por que a vida caminha para frente e o que a gente precisa mudar, para não incorrer nos mesmos erros. Bom,
o principal jornal metodista, outra grande denominação protestante, jornal intitulado Advogado Cristão, de Nova York, 30 de agosto de 1883, traz um artigo intitulado O Maior dos Problemas, que faz as seguintes declarações: disfarçai como quiserdes, a igreja, num sentido geral, se encontra espiritualmente num rápido declínio. Enquanto cresce em número de dinheiro, torna-se extremamente fraca, limitada em sua espiritualidade, tanto nos ministros como nos seus membros, seus adeptos. Está tomando a aparência e caráter da igreja de Laodiceia, conforme o anátema do Apocalipse. Vocês devem lembrar qual a tônica dessa igreja, que nós já estudamos aqui, né? A igreja de Laodiceia é a igreja do grande julgamento da humanidade. É o período atual que nós estamos passando. Nós estamos na sétima igreja, vamos dizer assim, o período da sétima igreja. E faz mais esta colocação, esse jornal. Há milhares de ministros nas congregações e nas conferências, e muitos milhares de leigos, tão mortos, tão inúteis e inoperantes, como figuras estéreis. Não contribui com dádivas de natureza temporal ou espiritual para o congresso do Evangelho na Terra. Se todos esses ossos secos da nossa igreja e das suas congregações ressuscitassem, realizassem um trabalho fiel, ativo, dinâmico, que novas e gloriosas manifestações de poder todos poderiam presenciar da parte do alto, da parte de Deus. Fecha aspas. Isso é um comentário desse jornal, né? Importante. Bom, o principal jornal metodista, outra grande denominação protestante, jornal intitulado Advogado Cristão, de Nova York, cidade de Nova York, Estados Unidos, de 30 de agosto de 1883, traz um artigo intitulado O Maior Problema, ou Maior dos Problemas, que faz as seguintes declarações: disfarçai como quiserdes, né? Abre aspas, disfarçai como quiserdes. A igreja, num sentido geral, se encontra espiritualmente num rápido declínio. Enquanto cresce em número de dinheiro, torna-se extremamente fraca, limitada em sua espiritualidade, tanto nos ministros como nos seus membros, seus adeptos. Está tomando a aparência e caráter da igreja de Laodiceia, conforme o anátema do Apocalipse, né? Porque lá no Apocalipse, Laodiceia é a igreja do grande julgamento da humanidade. Inclusive, é a igreja que nós estamos atualmente, é o sétimo período, né? Que começou lá na igreja de Éfeso. Então, nós estamos na igreja de Laodiceia. Período final, estamos bem próximo daquele grande Armagedon. Bom, e faz mais esta colocação: há milhares de ministros nas congregações e nas conferências, e muitos milhares de leigos tão mortos, tão inúteis e inoperantes, como figueiras estéreis, não contribuem com dádivas de natureza temporal ou espiritual para o progresso do Evangelho na Terra. Se todos estes ossos secos da nossa igreja e das suas congregações ressuscitassem, realizassem um trabalho fiel, ativo, dinâmico, que novas e gloriosas manifestações de poder todos poderiam presenciar da parte do alto, da parte de Deus. Vamos seguir na próxima hashtag.